Amados irmãos e irmãs, paz e bem, segunda-feira, dia 27 de abril, quarta semana da Páscoa. O Evangelho é João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus se apresenta como o bom pastor, o pastor por excelência. Ele é o pastor e ao mesmo tempo é a porta e ao mesmo tempo é o porteiro. Pois bem, o que significa essas alegorias que Jesus usa neste texto de hoje? Então ele está falando sobre, este é o chamado capítulo no qual se fala sobre o bom pastor, né? E ele está falando sobre o pastoreio. O que significa ser pastor? Ser pastor significa cuidar, proteger, prover para as ovelhas o necessário, cuidar para que as ovelhas tenham vida, como diz o Salmo 23, que elas encontrem pastagem, descansem, comam e etc., não é? Esse é o papel do bom pastor. Eu creio que essa é uma das palavras que está, nos últimos anos, precisando ser recuperada. Esta questão do saber cuidar do próximo. A esposa, saber cuidar do marido, o marido da esposa, os pais dos filhos, os filhos dos pais. Saber cuidar, porque, no fundo, ser pastor é isso. É dar a vida em oferta ao próximo, transformando esta vida em um cuidado, em um zelo para com o próximo. Pois bem, Jesus diz: quem não entra no redil das ovelhas pela porta é ladrão e assaltante. Jesus está se referindo àqueles que vieram antes dele, mais adiante ele explicará essa metáfora e ele dirá: eu sou a porta. Estamos vivendo um tempo de Páscoa. Entrar na vida verdadeira ou sair da vida verdadeira significa passar por uma porta. A porta é o Cristo. Para entrar nesta vida verdadeira é preciso sair da vida de pecado. Como o povo entrou na terra prometida, mas antes teve que sair do Egito, nós devemos entrar na vida nova da Páscoa, mas precisamos romper com o Egito, com a vida velha. Entrar por meio de Cristo, ele é a porta. A porta é algo que rompe os muros, né? Você vê os muros e no meio dos muros uma ruptura dos muros, que é a porta, que é a possibilidade de sair ou de entrar, né? Através da porta você pode sair ou entrar no recinto. Então Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a saída. Você está confuso, eu sou a saída para os seus problemas, né? Ele é a verdadeira porta. Eu não devo procurar outra porta, porque ele é a porta verdadeira. Entrar por outra porta é perder a paz. Muitas vezes as pessoas procuram progredir na vida e pensam que a vida se resume a dinheiro, sucesso, estas coisas. E para chegar ao dinheiro, ao sucesso, porque pensam que ali está a felicidade, passam por muitas portas estranhas e às vezes traem a si mesmo, traem projetos de vida pessoal,
traem consciência, traem valores adquiridos dos seus antepassados, traem seus valores humanos e cristãos para conseguir um determinado êxito em alguma coisa, aquilo que, entre aspas, parece ser êxito. Mas essa porta não conduzirá a outra coisa senão a decepção consigo mesma e a grande angústia de não ter escolhido a porta certa, que é Cristo. Pois bem, esse é o primeiro discurso, que é o discurso da porta. Depois, então, ele diz, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas. Como nós aprenderemos a ser pastores? Observando o modo como Cristo pastoreia. Ele não se considera o bom pastor, mas se considera o belo pastor. Porque é como se bom fosse uma qualidade ligada a um ofício, a um trabalho. E a beleza seria algo mais intrínseco, ligado à vivência de virtudes, valores. Então, quer ser bom pastor, seja como Cristo. E é interessante essa dinâmica com a qual ele diz que conduz as suas ovelhas. Ele diz o seguinte, ele fala, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama pelo nome, que há uma intimidade aí muito grande, chama pelo nome, e as faz sair, e caminha à frente. Então é um pastor diferente. Os outros pastores, já na época de Cristo, também hoje, um pastor de ovelhas usa cães, cachorros, e usa um bastão, um pedaço de madeira, para bater na ovelha, tanger a ovelha, caso ela não siga aquele caminho que ele está apontando. Cristo é um pastor que, diz o texto, não usa cães, não usa bastão, basta a voz, porque ele seduz a comunidade com a sua voz, seduz com o seu ensinamento, com a beleza do seu evangelho, com a beleza da sua boa nova. Nós somos seduzidos, como diz o apóstolo Paulo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Em uma luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Pois bem, o Senhor nos seduz com a sua palavra. Nos seduz com o seu modo belo, com o qual se refere a humanidade, às suas ovelhas. E ele diz, as ovelhas não escutam e não conhecem a voz dos estranhos, que a voz dos estranhos não falam de coisas belas como o Evangelho, falam de caminhos tortos, de caminhos errados. As ovelhas não estão dispostas a isso. E todos aqueles que vieram antes dele, ele diz, são ladrões e assaltantes, e as ovelhas não os escutaram. E ele termina dizendo, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagem, quer dizer, encontrará alimento, porque ele mesmo também é alimento para as suas ovelhas. Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E o texto termina com aquela frase que é tão conhecida de todos nós. Ele diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pois bem, a diferença do bom pastor para o ladrão é que o bom pastor comunica vida e vida em abundância para as suas ovelhas. Já o mau pastor rouba das ovelhas o que elas têm, destrói e mata os seus sonhos. Interessante, né? Qual é o modelo do bom pastor por excelência? Cristo. Então, de Cristo se espera tudo de bom, porque ele é o bom pastor, ele é o belo pastor. Não se espera de Cristo coisas que não sejam compatíveis com aquilo que ele ensinava. Então, de um bom pastor se espera um caráter parecido, semelhante com aquilo que ele ensina. Que o Senhor nos dê a graça de sermos bons pastores em casa, pai de família, mãe de família, e nos dê também bons pastores para a sua igreja. Gente sensata, gente humilde, gente de coração aberto para dialogar com o mundo, com as pessoas. Que o Senhor nos dê pastores segundo o seu coração
e Ele, como o bom pastor, conduza a nossa vida. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.